Graça e paz, queridos alunos. Vamos continuar a nossa jornada, né? Nosso caminho pela história da Igreja 1. Já chegamos à aula 5. A aula 4 foi uma aula pesada, muita informação. A aula 5 também. Nós começaremos aqui, em termos cronológicos, a abranger o segundo século. E você tem aqui os pais apologistas, você tem algumas questões que serão abordadas aqui, como a questão do martírio, das perseguições e as heresias, né? Então, é um assunto, na realidade, tão extenso que eu dividi esta aula sobre segundo século em duas aulas. Na primeira, veremos as perseguições e a questão do martírio, os pais apologistas, né? Na outra, veremos uma aula praticamente exclusivamente para a questão das heresias, tá? E aqui você começa a ter alguns problemas que vão se aprofundando entre o, a, o mundo político, entre a camada política e os cristãos. E os cristãos começam a incomodar. Tá? No livro de Atos, né, o governo não distinguia cristãos e judeus, cuja religião era legalmente reconhecida. Tá? Um episódio que exemplifica esse fato em Corinto foi quando Paulo foi levado pelos judeus diante de Gálio, e Gálio declarou: Mas se a questão é de palavras e de nomes, e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz destas coisas. Isso está em Atos 18:15, tá? Então, o próprio Gálio, né, o precônsul da Acaia, ou seja, da Grécia, né, ele faz essa declaração, tá? E isso mostra que não queria nem se envolver. Mas, ao mesmo tempo, você também vê em Atos o que estava por detrás do tratamento desfavorável que viria a existir. Os judeus, que às vezes provocavam confusões e como provocavam, né? A própria pregação cristã, que com frequência gerava perturbações mais amplas, por exemplo, algo que as autoridades nunca gostariam de colocar um dos exemplos em xeque a divindade do próprio imperador, tá? E o ensinamento cristão que ameaçava a sociedade pagã. Então veja que por todos os lados você tinha aí o germe de grandes conflitos, porque evidentemente o discurso cristão condenava uh, a, a, como eu posso dizer, condenava as práticas, as idolatrias dos pagãos, assim como condenava a ideia de que o imperador ele é uma divindade, tá certo? Então, por exemplo, a presença dos cristãos, tá, havia sido o motivo de um distúrbio em Roma no ano de 49, durante o reinado de Cláudio, tá? O qual expulsou os judeus da cidade. Isso está em Atos 18:2, como você pode ver aqui, tá? Em decorrência, por que eles expulsaram? Por causa da agitação em torno de um tal de Cristo, tá? E isso foi relatado por Suetônio na vida sobre Cláudio, e muitos acreditam que este Cristo seja uma forma, uma corruptela do próprio nome de Cristo, tá? Outra coisa, o tumulto popular também foi uma causa importante para a perseguição futura. Tudo dependia da postura dos oficiais locais, os quais de início eram indiferentes ou nada antagônicos, contanto que não fossem provocados. Então você vê que depende do que acontece, depende do quanto
cada governador local, cada precônsul enxerga aquela situação, uma pregação, por exemplo, contra a atividade do imperador, ou uma pregação contra uma prática imoral dos pagãos, tudo isso ia gerando no meio não cristão muito descontentamento, desconfiança, raiva, medo. Medo, sim, porque era um grupo que estava crescendo muito e que, na visão deles, futuramente poderia fazer frente, inclusive politicamente, ao próprio Império Romano, né? No governo de Nero, tá, a coisa começou a ficar pior. Em resposta a rumores de que ele havia sido responsável pelo grande incêndio que destruíra parte de Roma, Nero, né, ou seu próprio magistrado, acusou e puniu os cristãos pelo ocorrido. Ou seja, Nero foi acusado de ter provocado o grande incêndio que destruiu grande parte de Roma, isso no ano de 64 depois de Cristo. Aí o que ele fez? Ele inverteu e acusou quem? Os cristãos. Não só acusou, como puniu, independentemente de verificação se era uma verdade ou se não era, né? Então, com Nero, a situação realmente começa a ficar complicada. E depois você tem o Tácito, que é historiador romano, ele é historiador e senador romano, tá? E ele relata um incidente nos seus anais 15, nos seus anais, parte 15, subparte 44. Eu falo a parte porque, se vocês forem consultar o texto, que provavelmente eu não verifiquei, mas provavelmente exista aí internet e tudo, né? Ele relata que o incidente não deu muita credibilidade à acusação de incêndio intencional, o incidente lá do incêndio de Roma, né? Mas considerava o cristianismo uma superstição mortal, merecedora de castigo por ódio à raça humana. Então, veja, o Tácito, como um intelectual, como um senador e como um historiador, ele bota mais lenha na fogueira. Ele diz assim: olha, até acho que não foram os cristãos que puseram, que incendiaram Roma, não. Mas, em todo caso, tá, a superstição deles é horrível, é uma superstição mortal, tá? E aí os oficiais de Nero aparentemente tomaram medidas contra o grupo, não contra indivíduos, por causa do nome que levava, isto é, por ser cristão. Então Tácito, esse historiador aí, pôs mais lenha na fogueira, tá? Eles passaram, os cristãos, a partir desses acontecimentos, a serem percebidos, a serem reconhecidos pela comunidade como um grupo distinto dos judeus. Aí você começa aquilo que eu falei. Quando o cristianismo nasce, ele nasce no meio judaico. Os primeiros cristãos, Jesus, os apóstolos, são judeus. Então, à medida em que o tempo vai avançando, você agora já está entrando aí no século II, que começa a haver uma percepção desse grupo com uma visão individualizada. Não, espera aí, nós não somos judeus, né? Nós somos cristãos, tá? Enfim, eles eram agora reconhecidos pelas autoridades romanas como um grupo distinto dos judeus. A perseguição no governo de Nero foi limitada a Roma, mas isso criou um precedente que poderia ser seguido em outros locais. Ou seja, você teve uma perseguição com Nero, mas depois dessa perseguição, em alguns momentos, ela tornou-se extremamente violenta. Tá? Com Domiciano, foi, como foi lembrado nos escritos cristãos, como imperador seguinte a persegui-los, tá? Começa a haver uma percepção externa, uma confirmação externa dessa
desse início de perseguição, tá? Ele agiu, o Domiciano, né, provavelmente por motivos políticos, contra certos indivíduos de alto nível em Roma que, segundo diziam, observavam costumes judaicos. Percebe? Então, as coisas começam aqui com uma acusação ali, uma acusação falsa aqui. Por exemplo, um judeu cristão que se sobressai e começa a haver e a crescer aí uma situação que vai permitir no futuro uma perseguição implacável, uma perseguição muito maior do que contra determinados indivíduos que se destacam ou um grupeto que faça uma bagunça na visão deles aqui ou ali, tá? Essa ação do Domiciano, né, foi diferente dos problemas que os cristãos, por exemplo, na província da Ásia, enfrentaram durante seu reinado, os quais estão refletidos no livro de Apocalipse, tá? Então seria muito interessante vocês procurarem enxergar isso. Na Ásia a Ásia, né, havia sido um centro do culto imperial desde a época de Augusto, e o conflito político-religioso entre as classes dominantes e a igreja veio à tona de forma muito forte, né? Provavelmente alimentando pela insistência de Domiciano em receber as honras divinas. Então, o conflito também, como sempre, né, os imperadores querendo ser divinizados e os cristãos não aceitavam isso. E ainda consta que Domiciano mandou convocar parentes de Jesus na Palestina para questioná-los em sua busca por descendentes de Davi. Mais uma vez, gente, a preocupação era política. E tudo isso a gente está sabendo e tem como repassar e como estudar através do livro do Eusébio, que eu já comentei na aula passada, o livro do Eusébio chamado História Eclesiástica, que é o primeiro livro de história da igreja que se tem conhecimento e a primeira e que fala, dá muitas informações às quais a gente talvez não tivesse acesso, dá muitas informações sobre esses dois primeiros séculos do cristianismo, tá? Então, existem edições em português, até, e acredito, não verifiquei, mas acredito que vocês consigam também edições em PDF, tá? Agora, vou ser sincera com vocês, não é um livro fácil de ler, tá? Bom, já falamos de Nero, falamos de Domiciano, agora tem o reinado de Marco Aurélio, tá? Mais ou menos entre 161 a 180. Esse período, a gente está destacando aqui na história da igreja, o reinado do Marco Aurélio, porque ele foi um período muito ruim para os cristãos. Primeiro que teve muitas calamidades e desgraças em várias partes do Império Romano. Calamidades, inclusive, como fome, peste, quebras, digamos assim, de safras. Então a situação, a miséria, vocês sabem que no meio onde tá faltando o básico, a, o estopim para uma rebelião é muito mais forte, né? O motivo para se ter uma rebelião, tá? Embora alguns apologistas cristãos tenham aderido à preconização geral de Marco Aurélio como pessoa, houve um agravamento da perseguição durante o governo. Ocorreu uma onda de perseguição entre 166 e 168, tá? Época em que a guerra dos partos, tá? É um povo da antiguidade, tá? E a pressão dos bárbaros, os bárbaros que vão dar origem, inclusive, aos alemães, na fronteira do Danúbio. Houve também o quê? Um surto de pestes, né? Tudo isso virou um caldeirão para haver essa perseguição mais forte nesse reinado do Marco Aurélio, tá?
Ao que parece, um edito geral, edito vocês sabem, é uma lei que se baixa e que todo o império tem que obedecer, tá? O edito geral exigia sacrifício aos deuses. A intenção desse edito não era especificamente anticristã, tá? Não era voltada exclusivamente para os cristãos. Mas, lógico, gente, colocou os cristãos tanto em evidência, porque eles não cumpriram, como colocou os cristãos em perigo. Em perigo, porque eles se recusavam, os cristãos verdadeiros, piedosos e realmente que acreditavam naquilo, eles jamais fariam uma reverência ou uma adoração ao imperador, né? Então, aí você tem uma nova onda de sentimentos anticristãos em torno desse ano aí que eu pus, 177, tá? E essa onda de perseguição, ela tem uma consequência muito interessante. Ela provoca uma atividade de escritores apologéticos, de defesa da fé. Então, você tem como consequência dessas ondas de perseguição que começou lá nos anos de 160 a 168, nós estamos ainda circunscritos ao reinado de Marco Aurélio, né? A consequência mais visível e interessante para a história da igreja foi a atividade apologética, a defesa da fé. Então, surgiram inúmeros escritores e bons escritores que começaram a provar e a fundamentar a defesa da sua fé pelos textos bíblicos, tá? Depois de muita revolta liderada por Avídio Cássio em 175 ter sido subjugada, Marco Aurélio foi ao leste em 176. Novas suspeitas surgiram contra grupos que não observavam as formas habituais de lealdade, isto é, sacrificar em nome do imperador, tá? Então vocês ainda têm ele quer ainda segurar esse costume da adoração, né? Por exemplo, os cristãos provocavam animosidade popular considerável. As pessoas tendem a pensar o pior, né, de grupos que aparentam ser isolados, misteriosos, de certa forma forasteiros na visão deles, tá? Mas isso também vocês têm que entender que a época não está boa, o ambiente está complicado, a situação econômica está deteriorada por causa das calamidades, da peste, da falta de comida, porque em épocas boas, os cidadãos geralmente até toleram indivíduos com costumes estranhos ou crenças diferentes. Mas vocês sabem, em épocas ruins, eles assumem uma postura mais negativa. Então, como na época do reinado de Marco Aurélio era uma época ruim, os cristãos eram responsabilizados por diversas calamidades porque não adoravam os deuses tradicionais. Era essa a visão dos pagãos, tá? Eles acusavam os cristãos e achavam que aquelas calamidades e desgraças advinham do fato de os cristãos não adorarem nem os deuses tradicionais e nem prestarem reverência ao imperador enquanto divindade, tá? Alguns judeus inflamavam ainda mais essa oposição, especialmente no que tangia a questão da lealdade, ao conscientizar as autoridades das diferenças entre judeus e cristãos. O que quero dizer com isso? Então você já tem os pagãos olhando para aqueles cristãos e dizendo: tá vendo? A culpa é deles, porque eles não adoram os nossos deuses. E os judeus instigando e mostrando para as autoridades: não, esses cristãos não têm nada a ver com a gente, não, eles não são judeus. Eles não são judeus. Então, isto realmente acaba criando uma situação dramática, eu diria.
E começa aquilo que eu falei no começo dessa aula. Começa a haver um despertamento, uma diferenciação entre judeus e cristãos, tá? Entre judeus e cristãos, ok? Muitas acusações eram bastante, muitas, né, das acusações eram bastante pesadas, tá? Então vamos ver quais são, por exemplo, essas acusações. Deixa eu pegar aqui, vamos passar o, tá? Muito bem, tá aqui. Os apologistas cristãos costumavam responder a acusações como ateísmo, canibalismo e incesto. Essas acusações parecem ser absolutamente inacreditáveis para os cristãos de hoje em dia. Parece ser assim uma coisa surreal, tá? Então, algumas explicações precisam ser dadas, tá? Para vocês poderem entender essas acusações. A primeira, em relação, por exemplo, ao ateísmo. No mundo antigo, o ateísmo era prático e não teórico. Ateu era quem não observava as práticas religiosas tradicionais, independentemente da fé que professava. Então, o que, que acontece? Por que, que eles eram acusados de ateus? Porque eles não adoravam os deuses pagãos, tá? Eles não adoravam os deuses pagãos, tá? A outra acusação é a de canibalismo. Veja vocês por que veio essa acusação de canibalismo. Ela pode ter sido derivada da linguagem cristã relativa à Santa Ceia, na qual se come o corpo e bebe o sangue. Então, quer dizer, na visão dos pagãos, como esse povo diz que come o sangue e bebe come o sangue não, né? Bebe o sangue e come o corpo de Jesus. Então, isso realmente cria uma situação uh, na visão pagã, na visão limitada deles, cria uma situação que eles não entendem. Então, é mais fácil acusar quando não se entende, né? E, finalmente, a questão do incesto talvez tenha sido sugerido pelo fato de que os cristãos referiam-se uns aos outros como irmãos e irmãs, e de que homens e mulheres compartilhavam a mesa no banquete do amor. Então, eles viam, se em primeiro lugar eles se entendiam como cristãos, mesmo sendo esposa e marido, um chamava o outro de irmãos e irmãs, tá certo? E outras várias acusações de imoralidade aparentemente surgiram, porque os romanos eram capazes de diferenciar os gnósticos, que nós veremos na próxima aula, né, dos verdadeiros cristãos. Os cristãos primitivos que escreviam contra as heresias deixavam claro, entretanto, que os culpados, por exemplo, da imoralidade sexual eram membros das seitas gnósticas, tá? Como eu falei lá no. Falei não, mas está aqui no outro slide, Celso foi um filósofo grego do século II, lembrado como opositor do cristianismo, tá? Ele suscitou questões filosóficas, como a questão se o cristianismo fosse verdade, por que tinha chegado tão tarde à história da humanidade? Para ele, Celso, ele pergunta: por que os milagres de Jesus não eram feitos por meio de mágica? Como a encarnação poderia ser possível, uma vez que envolve alterações na divindade? Ainda para Celso, não seria a imortalidade da alma um objetivo mais desejável do que a ressurreição do corpo? Então, isto começou a colocar mais problemas e divisões, e os pagãos cada vez mais sentindo raiva e estranheza em relação a esses cristãos, tá? Agora, Celso,
escreveu tudo isso, mas veio um grande teólogo, pai da igreja, chamado Orígenes, tá? E respondeu aos ataques, afirmando que Deus havia preparado o caminho para o cristianismo. Então, por que o cristianismo não veio antes? Porque não havia não havia o ambiente necessário para que esse cristianismo viesse e se mantesse e se propagasse, né? E que o cumprimento das profecias demonstrava a sua veracidade. Os milagres de Jesus, por exemplo, não eram operados por mágica, conforme demonstrado pelo aperfeiçoamento moral que Jesus trouxe à vida humana e pelo fato de que eles nunca eram usados para ganho pessoal. Percebe? Então, todas essas objeções contra esse filósofo foi escrita numa obra chamada Contra Celsum. Está em latim o termo, um texto muito famoso, um texto muito importante e que, vamos dizer assim, começa a fazer o contraponto aos ataques dos judeus para dos judeus e dos pagãos em relação aos cristãos, ok? Aí retomando, voltando aqui, né, para esse slide, os pais apologistas da igreja são aqueles que tinham por objetivo defender a igreja nos primeiros séculos da era cristã contra o Estado e as autoridades e o povo de um modo geral, visto que a igreja era, por este tempo, perseguida. Então, agora vocês entendem essa frase. Por que perseguida pelo povo, pelos próprios judeus, pelo Estado, pelos imperadores, percebem? Os apologistas defendiam a igreja contra as acusações de ateísmo, canibalismo, incesto e outras práticas antissociais que lhes eram atribuídas por seus opositores. Agora vocês entendem porque eu expliquei antes o porquê ateísmo, porquê canibalismo, né? É muito forte para nós essas acusações, mas a gente tem que entender dentro do contexto da época, ok? No Ocidente, podemos, porque a gente divide os pais em ocidentais e orientais, tá? Isso eu vou depois explicar oportunamente. Mas no Ocidente, nós podemos citar como um dos principais pais apologistas, né, Tertuliano, tá? Já no Oriente, podemos citar Justino Marte, Taciano, Teófilo, Aristides e Atenágoras. Então, vamos a eles. Aqui, lógico, gente, é uma parte muito difícil, é uma parte bastante detalhada. Falaremos um pouco de cada um deles, tá? Os mais importantes, se vocês assim o quiserem para se fixar, seria Justino Marte, Tertuliano e Justino o Marte, tá? Claro, mas numa história da igreja, e ainda uma história da igreja que pega toda a parte da antiga da história da igreja, a gente não pode deixar de passar por por esses nomes. Vocês têm que conhecer esses nomes e saber um pouquinho de cada um. Então, vamos lá, vamos começar, né? Aqui, o Atenágoras de Atenas, tá? Ele viveu por volta de 133 a 190, tá? Finais do século II, portanto, tá? Apologista cristão que aparentemente nasceu e viveu em Atenas. Apresentou uma apologia em prol do cristianismo ao imperador Marco Aurélio. Ali, nessa apologia, ele defende o cristianismo e suas práticas e ataca as religiões pagãs, sobretudo quanto ao seu politeísmo. Por exemplo, aqui no livro diz assim: Atenágoras de Atenas, já dá outra data, tá? Como eu falei, as datas elas são, depende do autor. Aqui, por exemplo, já coloca. Não, aqui é a data da publicação do livro, 177. Ok. Atenágoras de Atenas foi o apologista mais completo do segundo século no aspecto filosófico. Sua, agora vem o nome do livro, petição ou embaixada
adapta os modelos das obras filosóficas do médio platonismo. Ao responder às acusações pagãs contra os cristãos, Atenágoras alega a superioridade da moral cristã e das concepções cristãs de Deus em relação às descrições pagãs de seus próprios deuses, tá? Então ele diz: não, se vocês lerem, se vocês virem, aqui você tem um Deus revelado, ele é muito superior moralmente em todos os sentidos aos deuses de vocês, tá? É um dos que faz uma primeira formulação da doutrina da Trindade. Há incertezas quanto à sua autoria do livro chamado Sobre a Ressurreição. Esse livro defenderia a ressurreição com base na natureza e na razão, e não nas escrituras. Tá? Então, há um pouco de dúvida se esse livro, ou esse texto sobre a ressurreição, seria dele, tá certo? E aí tá uma imagem dele aí, tá? Então, de Atenágoras, a gente para por aqui. A gente não pode esticar muito, primeiro, porque não tem tempo, e segundo, que isso são indicações que quem quiser e puder vai atrás e procura ler esses textos, esses autores. Muitos deles você não tem mais nenhum livro sobrevivente, você só tem, por exemplo, referências dos pais da igreja sobre alguns desses outros escritores. Então, é complicado, tá? O próximo é o Teófilo, tá? Bispo de Antioquia, tá? Aí também tem uma ilustração dele, né? Para ficar um slide bonito. Ele teria nascido numa família pagã, natural de uma localidade situada perto do rio Eufrates, nos confins do Império Romano, não muito longe da Pérsia. Tá? O Teófilo recebeu uma sólida formação literária e somente tomou a resolução de se converter à fé cristã após ter conhecido e estudado profundamente a Bíblia. Tá? Pouco se sabe acerca de sua vida, mas segundo o que Eusébio de Cesareia, sempre ele, gente, escreveu na sua História Eclesiásticas, teria sido o quinto sucessor de Pedro, enquanto bispo desta cidade síria, numa informação atestada também por São Jerônimo. Da dele se conserva um escrito apologético dividido em 3 partes, dirigido ao seu amigo Autólico, chama Três Livros a Autólico, tá? Agora aqui no livro está dizendo assim, vou ler para vocês para complementar. Teófilo, bispo de Antioquia, redigiu uma obra em aproximadamente o ano 180, chamado A Autólico, composta por 3 livros. Sua visão do cristianismo apresenta muitas semelhanças com o judaísmo helenístico. Como apologista, ele fala do Logos, mas evita mencionar Jesus Cristo. Ele apresenta um argumento cronológico a favor da antiguidade das escrituras judaicas, nas quais o cristianismo estava fundamentado, e oferece uma leitura alegórica do relato da criação contido em Gênesis. Essa questão da leitura alegórica, ela vai percorrer toda a história da igreja, e até hoje você tem os literalistas, né, aqueles que têm a interpretação literal versus a alegórica, né? Isso é uma coisa que vocês, à medida que vocês forem avançando nos estudos da teologia também sistemática e da história da igreja, vocês vão ver que isso é uma constante nos estudos bíblicos, a interpretação alegórica e a interpretação literal, tá? Continuando aqui, o autor que a gente está seguindo, o Ferguson, né? Ele diz assim: é possível que um apologista latino tenha pertencido ao fim do segundo século, a saber, Minúcio Félix, tá? Então ele cita também, logo depois do Teófilo, o Minúcio Félix. Existe uma nítida proximidade entre o conteúdo desse Minúcio Félix e o do Apologia de Tertuliano, tá? Datado de cerca de 200. Enfim, para esse Minúcio Félix eu não fiz nenhum slide, simplesmente porque é só isso que é dito e não é relevante, tá certo?
Ok, vamos lá. Justino. Justino é importantíssimo. Nós vamos nos deter um pouquinho, tá? Justino foi um dos primeiros apologistas ou defensores, né, da igreja. O historiador da igreja, Robert Grant, por exemplo, diz que Justino foi o apologista mais importante do segundo século. E olha aqui que vocês, se vocês repararem aqui nessa ilustração que eu peguei, está claramente escrito aqui mártir. Ele é conhecido como Justino Mártir, tá? Ele é um dos maiores, um dos grandes, tá? Você tem aqui um pouquinho da vida dele, né? Flávio Justino, de 100 a 165, também conhecido como Justino Mártir, ou Justino de Nablus. Foi um teólogo romano do século II. Nablus é a localidade onde ele nasceu, ok? Onde ele nasceu, não, desculpa. Onde ele nasceu foi Flávia Nápoles. Ah, sim, Nablus, atual Nablus. Ok. Então, o seu local de nascimento foi Nablus, na Síria, Palestina ou Samaria. Tá? Na época chamava Flávia Nápoles. Por que essa confusão, gente? Porque antigamente o Império Romano, algumas cidades tinham seus nomes romanizados, tá? Mas você vê que essa Nablus está na Síria, na parte palestina da Síria, que era a antiga Samaria, tá? Então é o local de nascimento dele. A educação infantil de Justino inclui retórica, poesia e história. Como jovem adulto, mostrou interesse por filosofia e estudou primeiro estoicismo e platonismo. São correntes filosóficas da época. Todos os eruditos da época eram obrigados a estudar essa parte, tá? Um dos professores lhe falou sobre Jesus e sobre os profetas que vieram antes dos filósofos. A partir daí, Justino se consagrou totalmente à expansão e defesa da religião cristã. Vocês veem que, que interessante, tá? E aí vamos falar um pouquinho das obras de Justino, né, das suas apologias uma obra chamada Diálogo com Trifão. Tá? Depois que a gente falar aqui, eu vou dar uma lida na parte referente a Justino, pelo menos de trechos do livro que a gente está seguindo. As obras de Justino, nas duas obras que escreveu e que ainda são conservadas, as apologias são duas, e o diálogo com o judeu Trifão, Justino pretende ilustrar, antes de tudo, o projeto divino da criação e da salvação que se realiza em Jesus Cristo, o Logos, isto é, o Verbo eterno, a razão eterna, a razão criadora. Tá? Em sua primeira apologia, ele procura expor o crasso obscurantismo da filosofia pagã por meio da luz das escrituras. É ele mesmo que faz esse contraste entre o escuro e a luz, entre a falta de luz, né, a noite, a escuridão e a luz. Tá? E a sua segunda apologia, ela é considerada uma mera continuação da primeira, tá? E ela é dirigida ao Senado romano. E o outro texto, que é o Diálogo com Trifão, é uma declaração completa sobre as divergências entre a igreja primitiva e o judaísmo. Opa, fiquem alertos. O que a gente estava falando já aula passada e essa? Até os cristãos se perceberem e se formarem como um grupo autônomo, diferente e divergente, embora filho sim, mas diferente dos judeus, né? Demorou um pouco. E olha, esse diálogo com Trifão, né, com o judeu Trifão, também o nome completo é assim, ele procura justamente marcar marcar território, marcar essas divergências. Espera aí, gente, nós não somos mais judeus, nós somos uma outra coisa. Somos cristãos. E os cristãos podem ter origem judaica ou podem ter origem pagã, não importa. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos um grupo diferenciado,
ok? E aí aqui no nosso livro, um dos que eu estou usando, o principal que eu estou usando, diz assim: o apologista cristão mais importante e influente do segundo século foi possivelmente Justino Mártir, que incorporou tanto em vida como em morte as duas respostas cristãs à perseguição responsáveis pela produção de obras literárias, a apologética e o martírio. Por que as duas obras, porque as duas tipos de obras literárias? Porque diz que o martírio é um tipo de obra literária. Logo, logo nós veremos aqui ainda hoje nessa aula, nesse slide, nós veremos que o martírio de cristãos produziu muitos textos, tá? Textos que são muito importantes, tá? Então, vocês vão ver alguns autores desses textos e o que eles dizem, tá? Aqui, continuando, diz assim: foram preservadas duas apologias e um diálogo com Trifão, bem como um relato de seu julgamento, os Atos de Justino. Tá? Então, quando diz os Atos de Justino, é porque tudo que veremos já já, que tem esse nome de Atos de, fora o Atos da Bíblia, não conta, tá? Mas na literatura primitiva cristã, Atos de, geralmente são textos que tiveram sua origem dentro de um julgamento mesmo, um julgamento legal, um julgamento dentro de um tribunal, tá? E daí esse julgamento foi registrado e depois virou esses textos chamados Atos de. Aqui no caso, nós estamos comentando os Atos de Justino, tá? O que se sabe sobre a vida de Justino provém principalmente dos capítulos iniciais do Diálogo com Trifão, né, gente? Ele nasceu em Samaria, na colônia romana de Neápolis, o atual Nablus, mas não era nem samaritano e nem era judeu. Justino relata sua busca pela filosofia, época em que estudou sob a tutela de um estoico, um peripatético, um pitagórico e um platônico. Não se preocupem muito, são correntes filosóficas do século I, tá? Nós não estamos estudando filosofia, então não vou me ater a elas. Mas vocês querendo, nada impede de vocês entrarem na internet e procurar o que é um peripatético, o que é um pitagórico, o que é um platônico, tá? Estoico. É bastante complexo, tá? Por fim, Justino encontrou um ancião que na metodologia socrática suscitou questões às quais só a filosofia cristã poderia responder, tá? Então, por que a metodologia socrática? Ele encontrou um professor que começou a ensinar seu aluno através de perguntas. Esse é o método socrático. Eu pergunto, e cada pergunta vai me levando a uma resposta, e essa resposta é objeto de outra pergunta, e assim, segundo Sócrates, se chegaria a uma verdade, tá? Então, esse professor suscitou questões às quais só a filosofia cristã poderia responder, e com isso Justino se converteu, tá? Embora o pensamento de Justino se encaixe exatamente no médio platonismo do segundo século, ele passou a considerar o cristianismo a filosofia, isso é, a meta da busca humana, tá? Para ele, tudo mais perdeu assim o seu valor enquanto razão, enquanto filosofia propriamente dito. Então, a, a, a filosofia passou a ser o cristianismo, tá? Nas palavras de Eusébio, nosso Eusébio, Justino, como filósofo, serviu como embaixador da palavra de Deus. Essa expressão está na história eclesiástica de Eusébio, no capítulo 4, tá? Justino foi a Roma, onde, instalado em um alojamento alugado, ensinava a doutrina cristã em uma escola particular. Essa escola ela é descrita no texto conhecido como Atos de Justino, que a gente vai falar desse texto mais para frente. Um filósofo cínico
não é cínico no sentido que nós usamos a palavra, o cinismo. Os cínicos são uma corrente filosófica também, tá? Então, o filósofo cínico, Crescêncio, apresentou acusações contra Justino e ele foi executado por volta do ano 167, tá? É incrível, né? Justino, assim como os outros apologistas, também respondia a acusações como incesto, canibalismo, ateísmo, participação em grupos subversivos. Vocês veem que o disco não muda, né? As batalhas apologéticas de Justino tinham 4 frentes: contra intelectuais pagãos, contra o Estado, contra os judeus e contra os hereges. Tá? Eusébio de Cesareia afirma que Justino escreveu as 2 apologias, sendo que a 2 precede a primeira em termos no manuscrito, tá? Não em termos cronológicos, tá? E da apologia falamos, então vamos falar um pouquinho agora do diálogo com Trifão. O diálogo com Trifão é a declaração mais completa feita pela igreja primitiva de suas controvérsias com o judaísmo. É um texto importantíssimo. Esse link que eu pus aí embaixo para vocês, na realidade eu fiquei bastante contente, é um link em que foi digitalizado um livro inteiro dos pais apologéticos. Então vocês vão ter que localizar no livro onde está o diálogo com Trifão, tá? Caso vocês queiram ler. Não é obrigatório, é apenas um caminho para vocês saberem quando vocês quiserem estudar mais profundamente, sei lá, tiverem que fazer um TCC, tiverem que fazer um trabalho de maior vulto, assim, vocês vão aprendendo o caminho de pesquisar, de achar os textos, procurando sempre ir na fonte, né? Então, veja, esse texto, ele é aqui definido pelo nosso autor como a declaração mais completa da igreja nessa época de suas controvérsias com o judaísmo. Ele se encaixa no quadro das relações decadentes entre igreja e judaísmo, as quais se estendiam desde as cartas de Paulo, a carta de Paulo aos Romanos, a Epístola aos Hebreus, as coletâneas de testemunhos relacionados ao Antigo Testamento, a carta, os textos chamado Barnabé, o diálogo, a homilia de Militão sobre a Páscoa e a obra de Jasão e Papisco, tá, de Aristo. São outras obras importantes, mas que não são objetos ainda do nosso estudo, tá? Esse diálogo com Trifão é proveitoso, pois mostra as questões controversas entre judeus e cristãos e uma forma literária comum, tá? Não devemos supor, diz o autor, que o texto seja a transição real de uma discussão. Então, apesar de ser chamado diálogo, não é propriamente um diálogo, tá? O conhecimento de Justino sobre o judaísmo, entretanto, indica que ele já havia se envolvido em discussões com judeus e o conteúdo provavelmente reflete tais ocasiões, ok? Então, a questão mais importante aqui é vocês saberem que existe esse texto. Vocês, eu recomendo enfaticamente, eu sei que são muitos textos para vocês lerem, né? Não precisam ler no decorrer desse mês correndo, mas vocês fiquem com essas referências e dentro da medida do possível vão conhecendo, vão lendo, porque realmente é muito importante, tá? É muito importante a gente entender esse início, né, dessa literatura cristã e entender que o que está por detrás disso é um profundo esforço de homens e mulheres desses primeiros cristãos sob a espada, sob a perseguição, de formarem esse corpo doutrinário coeso, autêntico, verdadeiro, né? E não que tudo que eles falam seja correto, não, eles não são autores inspirados, né? Por isso não entraram no cânon, né? Mas eles ajudam muito esse início da literatura cristã
a se firmar, né? É muito importante, tá? Então, esses são os pais apologistas, tá? Né? Da apologética. Ainda no século II, concomitantemente a esses escritos, sempre nós estamos falando, tudo está ocorrendo junto, ao mesmo tempo, né? A gente divide em setores por uma questão didática, mas você vê que o próprio Justino é Justino o mártir, né? Então, a questão do martírio no segundo século, ela é extremamente importante. Você vê aí o nível de sofisticação, de maldade, de perseguição. A única forma, não existe direitos humanos, não. Você tem que. Não concorda, não tá rezando a cartilha do imperador? Ah, vai pro fogo, vai ser comido pelos leões, vai morrer na espada, né? Então, e lógico que esses martírios acabaram deixando as suas marcas não só na alma do povo, né? Mas deixou marcas literárias, deixou marcas escritas, tá? Deixou textos, tá? Os relatos autênticos do martírio no segundo século pertencem a três formas literárias: cartas de igrejas que descrevem martírios de pessoas em seu meio e acontecimentos paralelos. A outra forma literária é conhecida como paixões, que narra os últimos dias e morte dos mártires. Paixão, gente, vem do grego pascho, pascho, na realidade, se você pegar em grego. E essa palavra quer dizer sofrimento, tá? A origem etimológica da palavra paixão é sofrimento. Então, não estranhe esse termo para essa forma literária em que narra os últimos dias e a morte dos mártires, tá? E, finalmente, você tem um outro estilo literário, uma outra forma literária, que são atos, né, que narra os julgamentos. Olha aqui, já falei dos atos de Justino, né, que narra os julgamentos dos mártires perante as autoridades. Então, essas são as três formas que foram cristalizadas nas narrativas de martírio, tá? Os atos, por exemplo, foram considerados, às vezes, transcrições de julgamentos, né, dos registros desses julgamentos, tá? Mas às vezes não eram, mas ou se consultou ou se viu o julgamento e se escreveu textos chamados atos de, no caso, por exemplo, atos de Justino, atos de mártires de Cile, que nós vamos falar, atos de Apolônio, são textos que nós vamos abordar agora, né? É isso. Então vamos começar. Vamos lá, vamos aos textos, tá? Aqui você tem a imagem que eu peguei na internet, tá? Da Perpétua e Felicidade. Elas foram duas moças, como vocês veem, duas mulheres. A gente está tão acostumado a falar dos homens, né? Mas elas foram duas mulheres que foram martirizadas, tá? Então, olha, os textos, os martírios de cristãos foram redigidos em documentos em forma de cartas, paixões e atos. Acabei de explicar cada um deles. Entre as cartas temos Martírio de Policarpo e Carta das Igrejas de Viena e Lyon. Cada um desses vai ser abordado agora nos próximos slides. Na modalidade paixões, temos o Martírio de Ptolomeu e Lúcio e a Paixão de Perpétua e Felicidade. Olha aí as moças, coitadas. Morreram em nome do cristianismo, morreram em nome de Jesus, tá? E finalmente na modalidade Atos, temos Atos de Justino e seus companheiros, Atos dos Santos Pergamenos da cidade de Pérgamo, né? Atos dos Mártires de Cile. Cile é uma cidade perto do norte da África, perto de Cartago, tá? E finalmente os Atos de Apolônio. Então, nesse slide, eu só apresentei os nomes dos textos e de quem é, né, para vocês saberem que esses textos existem.
Evidentemente, queridos, em nenhum momento eu vou perguntar de uma coisa tão específica, tal, mas o genérico eu posso perguntar numa prova ou, enfim, o que são os textos ou quais, não quais no sentido de cada um desses nomes, mas o que, como são os textos sobre martírios, né? Existem textos sobre martírios. Isso vocês têm que estar preparados. Porque os detalhes, queridos, a gente busca no momento que precisa daquela informação, a gente busca numa internet, num Google, né? Mas se vocês não tiverem o contexto na cabeça de vocês, se vocês não souberem que existe tal coisa, no caso aqui que nós estamos falando desses textos sobre martírio e tal, vocês não vão saber nem como procurar, nem o que procurar, tá? Então vamos lá, vamos às cartas, tá? São duas cartas que eu separei, eu e os autores que eu estou seguindo, tá? Você tem uma carta que é o Martírio de Policarpo, talvez seja o documento mais antigo a registrar um martírio com tantos detalhes. Eu não peguei mais nada assim sobre ele para escrever, mas eu vou ler aqui o que o autor que eu estou seguindo diz. Um dos documentos mais influentes sobre o martírio, e talvez o mais antigo, a registrar um deles o que? Um martírio em detalhes, foi o Martírio de Policarpo. Esta carta foi escrita pela igreja dele em Esmirna, à igreja em Filomélio, na Frígia. Alega-se que a data da morte de Policarpo tenha sido ou 156, ou 167, ou 168, ou 177, tá? Mas vocês veem, nem os autores se entendem, tá? Mas a opção mais aceita no meio dos estudos é 156 depois de Cristo, tá? O tema do martírio de Policarpo é o martírio segundo o Evangelho. O autor escreve contra a prática do voluntariado ao martírio, referindo-se a uma ocasião em que alguém fez isso e acabou negando a fé por estar sob pressão. Então vejam vocês que engraçado. A pessoa se ofereceu, ah, em nome de Deus, eu quero ser martirizado. E quando chegou lá, arregou, não teve jeito. Ficou tão apavorado que negou a própria fé, tá? Então, contra, né, em lugar de tal atitude, o que essa carta recomenda? Recomenda o exemplo de Policarpo, o qual se retirou da cidade para evitar a morte. Mas, quando capturado, confessou corajosamente a fé e suportou o julgamento, tá? Vejam vocês, é isso, tá? E aí você tem, ainda no estilo cartas, essa carta das igrejas de Viena e Lyon. Queridos, Viena e Lyon são cidades, tá? Na Gália. Gália é o que é a atual França, tá? Então, o que aconteceu na Gália? Em 177, temos os Mártires de Lyon. Tá? Uma revolta popular arrastou para a morte 50 cristãos, entre eles Potino, o bispo, que contava na ocasião com 90 anos, um diácono, Sanctus, e a escrava Blandina. Gente, essa escrava Blandina, ela passou para a Igreja Católica, inclusive, como santa. Olha, eu pus esse vitral, que é uma coisa maravilhosa enquanto arte, e vocês veem aqui, bem pequenininho, Sancta Blandina, tá? Ela foi uma mártir, ela também morreu, já é a terceira mulher que a gente vê nesses slides, né? Então, essa carta conta a história dela, tá? Essa Blandina suportou com incrível coragem inúmeros tormentos antes de entrar no repouso de Cristo. Depois de queimar os corpos dos mártires, lançaram suas cinzas no Ródano, o rio Ródano, tá? Os algozes comentavam em tom de zombaria: vejamos agora se o seu Deus os ressuscita, tá? Então, é isso. Você tem uma literatura que deve ser, inclusive,
Eu não li todas, eu li pouca coisa, eu li o Martírio de Policarpo, mas é uma literatura que que te faz sofrer, né? E ela precisa ser conhecida, vocês precisam saber que isso existe, tá? Já tá quase acabando, gente, aguenta mais um pouco, tá? Eu sei que é uma aula longa, né? Até sugiro que eu devia ter falado isso na primeira aula, mas vocês podem parar, vão tomar um café, respirem e voltem, né? Mas agora nós estamos com mais 4 slides só e vamos lá. E daí você tem as paixões, tá? A paixão de Perpétua e Felicidade. Ah, tem também, dentro do texto Paixões, o martírio de Ptolomeu e Lúcio. Eu não abordei, tá? Mas eu abordei a paixão de Perpétua e Felicidade. Olha, vocês lembram que, olha, as duas, a Perpétua e a Felicidade. Felicidade é o nome, viu, gente? É o nome delas, tá? E daí é um texto que também ficou muito conhecido, tá? Aconteceu no ano de 203 na arena de Cartago, norte da África. Perpétua, aos 22 anos de idade, no dia 7 de março de 203, junto com a sua escrava Felicidade e com o catequista e mais 6 catecúmenos, eles todos foram mortos na perseguição do imperador Sétimo Severo. Tá? Ela escreveu na prisão um diário até o dia do seu martírio. E esse texto é o Paixão de Perpétua e Felicidade. Vejam vocês, ela era mãe de um filhinho de colo ainda. Tertuliano completou a narração do martírio. Felicidade estava grávida e deu à luz 2 dias antes de morrer. Né? O texto aqui diz assim: a paixão de Perpétua e Felicidade, com seu registro dos martírios em Cartago, é uma obra singular em diversos aspectos. Essa narrativa incorpora 2 escritos das próprias mártires, sendo um deles o diário de uma das poucas autoras conhecidas da Igreja Antiga, Perpétua. Olha a importância disso. Vocês não podem passar por um curso de história da Igreja Antiga sem saber disso. Tá? O conteúdo da obra inclui o Diário de Perpétua e uma visão de Saturno, escrita de próprio punho. Além disso, há uma introdução, um relato dos martírios, um breve epílogo adicional pelo editor, que alguns acreditam ser Tertuliano. Perpétua era uma mulher de 22 anos que tinha um filho de colo. Né? Ela gozava de uma posição social considerável em Cartago e seu pai procurava dissuadi-la da confissão cristã. Assim como os demais, ela ainda era uma catecúmena quando foi presa, mas logo foi batizada. Seu diário destaca-se pelos sonhos registrados, os quais oferecem um vislumbre da piedade popular. Felicidade era sua escrava, que deu também à luz a uma criança na prisão. Então vejam vocês, é muito comovente, é um texto muito contundente, muito forte, tá? E aí vocês vão começar e terminar, graças a Deus, né, queridos? Vocês devem estar já cansados demais, mas faltam 3 slidezinhos só. Vamos lá, né? Os atos, né? Então, como eu coloquei no título, eu que acrescentei atas, tá? Por quê? Porque quem trabalha em tribunal como eu sabe que todo julgamento ele é registrado num livro que se chama ata, tá? E na realidade esses atos ou as atas dos mártires, né, são registros desses julgamentos, tá? Sejam esses julgamentos legítimos ou não, sejam verdadeiros ou não, porque às vezes as acusações poderiam ser absolutamente falsas, tá? Então você tem esses atos como um subgênero dentro da história dos 5 primeiros séculos do cristianismo. Nascem do próprio fato das perseguições e costumavam ser lidas às comunidades cristãs nos atos litúrgicos que comemoravam o aniversário do martírio. Veja vocês, quer dizer, além de toda a crueldade, isso era lido como um exemplo
a não ser seguido, porque o próximo mártir, o próximo a morrer pode ser você, né? E dos Atos, nós temos alguns textos, tá? E que eu vou destacar os Atos de Justino, que eu já falei lá quando eu falei de Justino, e os Atos dos Santos Pergamenos, tá? Os Atos de Justino e seus companheiros, quando eles foram acusados perante Júnior Rústico, enfim, um governador, pelo filósofo cínico Crescente, foi decapitado e, segundo a tradição, no ano de 165, tá? Há um relato de sua morte considerado autêntico no Martyrium Justini e Sociorum, ou seja, do martírio de São Justino e dos seus sócios, dos seus amigos, dos seus companheiros, tá? Baseado nas atas oficiais do tribunal que o condenou. Segundo esse documento, 6 companheiros, discípulos provavelmente dele, né, o acompanharam no martírio. Aqui o texto do livro diz assim: a obra Atos de Justino e seus companheiros é uma das atas mais antigas existente de um julgamento de cristãos. Então você vê a importância histórica disso, porque é uma ata de julgamento, tá? De um cristão, tá? As 3 receições, ou seja, as 3 compilações, mostram a elaboração progressiva do ponto de vista cristão ao longo da transmissão do documento. Os companheiros haviam recebido instruções sobre o cristianismo de Justino, tá? Embora 2 deles declarem expressamente ter recebido o cristianismo dos próprios pais. E esses foram condenados à decapitação juntamente com o seu mestre, tá? Vejam vocês. E os santos pergamenos, tá? Os atos dos santos pergamenos relatam o martírio de 3 pessoas: Carpo, Papilo e Agatônica. Agatônica também é uma mulher, na cidade de Pérgamo, tá? Esse texto é datado por Eusébio de aproximadamente 165, que seria a data em que eles foram martirizados, tá? É provável que isso seja correto, embora a versão latina mostre reformulações que refletem uma linguagem mais característica do terceiro século. Então, como sempre, a datação é complicada, há dúvidas, não são absolutas, né? Nesse início de história da igreja, tá? As mulheres eram proeminentes entre os primeiros mártires, alcançando uma igualdade na morte que com frequência não obtinham em vida no mundo antigo. A Agatônica era mulher, bem como uma das colegas mártires de Justino, a Cárito. Então, veja vocês, não tinha distinção de gênero, não, é cristão, né? E o bonito, talvez, se é que se possa falar em bonito, é ver que elas não abriam mão da sua crença por nada, né? Por nada. Veja vocês aqui, o que eu pus aqui? Eu pus um mapinha, tá? Olha aqui o mar Mediterrâneo, tá? Ah, e deixa eu ver alguma. Olha, Éfeso, por exemplo, que nós já vimos em outros mapas, e olha Pérgamo, né? Para dizer da onde que eram esses, o Carpo, o Papilo, né? A Agatônica, eram aqui de Pérgamo, tá? É uma cidade, inclusive é dessa cidade que vem a palavra pergaminho, né? Não sei se vocês sabem disso, tá? E aí, queridos, vocês têm mais 2 livros chamados Atos, que são os Atos dos Mártires de Cile, tá? E os Atos de Apolônio. Tá? Os Atos dos Mártires de Cile, Cile é uma cidade que fica no norte da África, aí eu fui pesquisar, ela fica próxima a Cartago, tá? E você tem aqui o mapa e você vê Cartago aqui, olha, tá vendo? Então ficava nessa região no norte da África, tá? Essa pode ser a obra cristã mais antiga escrita em latim,
tá? Então, o que ela tem de interessante para os estudos é, primeiro, você ver como que era o latim daquela época, e pelo fato de um mundo culturalmente dominado pela língua grega, você ter um texto escrito em latim, tá? Aqui diz assim no livro Os Atos dos Mártires de Síria, é digno de nota, por ser a obra cristã mais antiga escrita em latim. Ela narra a inquirição de 12 cristãos provenientes de uma cidade do norte da África pelo governador da capital provincial de Cartago. Eles haviam trazido consigo uma caixa contendo as cartas de Paulo. Olha que interessante. Eles foram lá, foram responder a um processo, e na caixa que eles levaram consigo, entre os seus pertences, tinha as cartas de Paulo. Então, a gente supõe, em nenhum momento isso é dito aqui, mas é absolutamente previsível que eles usaram os textos de Paulo, alguns versículos, alguns trechos, como defesa, né? Certo? E aí o Apolônio, olha o Apolônio aí, a escultura do Apolônio, né? Os Atos de Apolônio, tá? Apolônio de Tiana viveu provavelmente no século I depois de Cristo. Tudo é provável, você vê a questão das datas, né? No entanto, sua trajetória e mesmo sua realidade são permeadas por dúvidas. Nascido em Tiana, na província romana da Capadócia, Apolônio esteve envolvido em diversas polêmicas, tá? Esses atos de Apolônio, segundo o autor, que a gente segue, representa outro caso de apologética e martírio ao mesmo tempo. Você vê, tem apologética, tem apologia e tem o martírio. Então, você tem a defesa da fé ao mesmo tempo que tem a questão do martírio. Porque essas divisões, volto a dizer, queridos, elas são didáticas. Uma carta de martírio não pode ser um texto apologético? Um texto apologético não pode ser uma carta de martírio? Não, claro que sim. Né? Então, isto são divisões didáticas para facilitar o estudo, tá? Essa carta de Apolônio, né, contém 2 discursos do filósofo Apolônio que transformou sua defesa em uma apologia do próprio cristianismo. Parece pouco provável que tal apologia tenha sido feita no cenário de um julgamento, mas é possível que a parte inicial do relato seja precisa. Embora não se tenha certeza de que essa defesa tenha sido no contexto de um tribunal, de um julgamento formal, a forma da carta é de atos, né? Então, é isso. Eu sei que eu tirei o fôlego de vocês, uma aula muito extensa, muito densa, mas um módulo que a gente tem que dar conta em um mês, né, queridos? Eu peço até desculpas, mas eu não posso, como eu sempre digo nas minhas aulas, eu não posso sonegar informações. E se vocês acharam essa aula difícil e longa, a próxima promete. Tá? Continuaremos no século II. No entanto, os assuntos a serem abordados serão as heresias e os cismas. A palavra cisma quer dizer divisão, quando uma igreja se divide e se transforma em outras duas, tá? E aqui eu tirei uma ilustração da própria internet, a principal heresia, principal complicação aí do século II para os apologéticos e para os cristãos do modo geral é o gnosticismo. E nós veremos isso com bastante detalhes na próxima aula. Queridos, me perdoe ter passado tanto assim de 1 hora, olha, 1 hora e 13, né, de aula, mas eu prefiro pecar pelo excesso do que deixar de dar informação para vocês. Um grande abraço.